Olá pessoal, boa tarde, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Márcio Jean, estamos aqui trabalhando com os conteúdos de 7º ano. Quero desde já mandar um abraço para todos os meus alunos das duas escolas que eu trabalho e também aos demais alunos que estão na audiência nesse momento, seja pela TV, seja pelo Mob Família, seja pelo YouTube, da maneira como você estiver, na sala, no quarto, na varanda, e já está aí com o seu caderno com a atividade só no ponto de resolvermos o conteúdo, a atividade de hoje. Que estamos trabalhando com a ideia de razão. Ontem a gente trouxe para vocês os conceitos e as ideias e hoje a gente vai passar para a parte da prática, né? Situações do dia a dia em que podemos utilizar o conceito de razão. Vou passar um vídeo para vocês e na volta a gente segue com os nossos exercícios. Segue o vídeo, pessoal. Ok, pessoal, vamos aqui para mais um vídeo, retornando aqui ao conceito de razões. Ontem nós trouxemos alguns conceitos e ideias e hoje nós vamos dar continuidade a esse conteúdo. Tudo bem? Olha só, vamos relembrar mais ou menos como é que funciona a razão. Na matemática, quando a gente quer comparar duas quantidades, nós utilizamos a divisão para isso. E quando nós fazemos essa divisão com um objetivo de comparar, nós temos uma razão. Então aqui, ó, ela é uma relação entre duas partes obtidas através de uma divisão. Essa relação a gente tem o objetivo de fazer uma comparação, tá certo? Então vamos pegar esse primeiro exemplo para a gente poder entender mais uma vez essa ideia de razão. Aqui está dizendo que Márcia quer comprar um celular, então ela decide guardar R$1 de cada R$5 que ela ganha. Então você vê que a gente está fazendo uma comparação entre duas quantidades. Eu estou dizendo para você que ela vai guardar R$1 a cada R$5 que ela ganhar. E quando eu for escrever isso matematicamente, né, numa forma simbólica, a gente vai escrever utilizando a fração, não é verdade? Então a gente vai escrever 1/5. A primeira informação que foi dita para mim vai ficar no numerador. E a segunda vai ficar no denominador, tá certo? Então aqui eu tenho 1 para 5, 1 para 5, ou seja, R$1 guardado para R$5 que ela ganhou, certo? Então aqui olha só, nós temos uma fração, nós sabemos que 1 e 5 eles são números primos, né? Portanto a gente não consegue mais simplificar essa fração, tá certo? Então essa é a comparação que nós queremos ganhar. Aqui a gente pode ler na forma de fração, olha só como é que fica na forma de fração. 1/5. Mas quando a gente vai fazer comparação, a gente não lê fazendo uma ideia de frações. Então não leia 1/5. É comum a gente encontrar a leitura assim, ó. Essa é uma das formas corretas. 1 está para 5. 1 está para 5. Ok? Então, essa leitura, ela está fazendo uma comparação. Eu estou dizendo que eu tenho 1 para cada 5, tá certo? Vamos ver mais um exemplo para a gente entender bem essa ideia de comparação entre números. Normalmente, Paulo lê 10 páginas de seu livro por dia. Dessa vez, ela está lendo um livro com 80 páginas. Então, o que nós queremos fazer aqui? Nós queremos comparar as páginas que ela lê por dia. Então vamos marcar aqui, ó. A gente quer comparar as páginas que Paula lê por dia com o total de páginas que o livro tem, não é verdade? No qual ela está lendo nesse momento. Então ela lê 10 páginas por dia e ela está lendo um livro com 80 páginas. Como que a gente vai fazer essa comparação? Utilizando a razão, tá? Então, a primeira informação, que é o 10, eu coloco no numerador, né? Que a gente aprendeu a chamar de antecedente. E a segunda informação vai ficar no denominador, que a gente aprendeu a chamar de consequente. 10 para 80. Lembra como foi que a gente escreveu isso? 10 está para 80. É assim que se fala a razão, tá certo? Então, temos que lembrar de uma informação que é muito importante, é que a gente utiliza em fração, que é a simplificação. Você vai ver que 10 e 80 eu posso simplificar por 10, por exemplo. Então a gente vai fazer isso. Eu vou dividir 10 por 10, eu vou dividir 80 por 10, certo? Quando nós fazemos essa divisão, nós vamos simplificar essa fração para 10 dividido para 10 dá 1 e
80 dividido por 10 dá 8. Pronto, acabamos de simplificar. Então, essa fração que nós encontramos aqui, 1/8, é o nosso resultado, é a nossa razão, é a nossa comparação. E como é que a gente lê isso? 1 está para 8. 1 está para 8, tá certo? 1 está para 8. Essa é a forma de que você deve ler quando se trata de razão, quando se trata de comparação. Isso quer dizer que a cada dia ela vai ler 8 páginas do livro. Outro exemplo, Jonatas leva 5 minutos para ir de casa à escola. A escola onde ele estuda fica a 450 metros da sua casa. Então agora nós temos uma outra comparação, que quais são as grandezas? Nós estamos comparando o tempo, né, que é 5 minutos para ir de casa até a escola, e também nós estamos comparando o tempo com a distância que a escola está da sua casa, tá certo? Então lembra que nessa aula a gente está trabalhando com razão envolvendo grandezas, seja elas iguais ou diferentes. Aqui estamos envolvendo a grandeza tempo e a grandeza distância. Em cima eu coloco 5, né, que é 5 minutos para chegar da casa dele até a escola, e no denominador a gente coloca a distância, 450. Então nós temos essa fração aqui, ó, 5/450 avos. Agora também a gente tem que perceber que esses dois números eu posso simplificar. No caso, por qual número? Eu posso simplificar por 5. Eu devo simplificar por 5, tá certo? Porque fica mais bacana quando a fração fica simplificada. E aí, se eu for simplificar, 5 dividido para 5 vai dar 1. E 450 dividido para 5, se você fizer os cálculos, vai dar exatamente 90, tá certo? É só lembrar que 45 dividido para 5 dá 9. E o zero que está aqui, eu repito o zero, tá certo? 0 dividido para 5 é 0. Então nós aqui, ó, fechamos a nossa comparação. Encontramos a razão que envolve o tempo que o Jonatas leva para ir para a casa dele e a distância de um local para o outro. Então como é que a gente lê? 1 está para 90. 1 está para 90. O que significa essa nossa comparação? O que significa? Eu estou dizendo que a cada 1 minuto que ele leva para se deslocar, ele anda 90 metros. Eu acho que ele anda bem rápido, né? Isso quer dizer que a cada minuto ele anda 90 metros. Olha só, em um avião embarcaram 60 mulheres e 84 homens ao todo. No avião entrou 60 mulheres e 84 homens. Letra A. Qual é a razão entre o número de mulheres e o total de pessoas? Aqui está pedindo para a gente calcular a razão entre a quantidade de mulheres e o total de pessoas que entrou no avião. Aqui no caso não conta com os tripulantes, né? Com o cara que pilota o avião e tudo mais. Aqui no caso são só os passageiros. Então vamos comparar. Como é que a gente compara o total de mulheres com o total de pessoas? A gente monta uma fração, mas com a ideia de quê? De razão, com a ideia de comparação, que é o que a gente chama de razão. Em cima eu coloco o número de mulheres e no denominador eu coloco o total de pessoas, né? 60 com 84 vai dar quanto? Quanto é que dá? 60 com 84? Só somar, né? Então, quanto é que dá? Se a gente somar 60 mais 84, deixa eu ver aqui, 84 com 60, a gente terá 4 aqui, e 8 mais 6, 14. Então, dá 144, tá bom? Pronto, encontramos aqui a razão. É possível simplificar? De cara, já estou vendo que dá para simplificar por 2, né? Porque de início são pares, né? 60 por 2 e 144 também por 2. 60 por 2 vai ficar 30. Muito bem para você que pensou assim. E 144 dividido para 2 vai dar 72, tá bom? 14 por 2 dá 7 e 4 dividido por 2 dá 2. 30 e 72 eu posso simplificar mais uma vez. Por quanto? Por 2. Vamos tentar aqui por 2, já que os dois são pares. E aí, que número que a gente vai encontrar? Que fração que a gente vai encontrar? 30 dividido para 2 é 15 e 72 dividido por 2 é 36. Pronto, encontramos aqui mais uma fração. Será que dá para simplificar ainda? Deixa eu ver.
Ah, muito bem, aqui no caso dá para perceber que dá para dividir por quanto? Por 3. O 15 é da tábua do 3 e o 36, quando eu somo 3 com 6, que dá 9, dá para dividir por 3. Portanto, o 36 também dá. E por fim, se eu dividir 15 por 3 dá 5 e 36 dividido por 3 dá 12, dará 12, tá certo? Agora sim, 5 sobre 12 eu acredito que não dá mais para simplificar, tá certo? Então, essa será a nossa fração simplificada, tá certo? Então, de 64 veio para 72, depois de 15 para 36 e, por fim, 5 sobre 12. Como é que a gente fala essa razão? Para cada 5 mulheres, nós temos 12 pessoas. Então, essa é a razão. 5 para 12, tá bom? Vamos entrar aqui para a nossa letra B. Qual é a razão entre o número de homens e o total de pessoas? Então, dessa vez, agora ele quer saber qual é a razão entre o total de homens. Antes era as mulheres, agora ele quer saber dos homens. Então, vamos em cima, eu coloco os homens, que é 84, e embaixo eu coloco o total, que a gente já sabe que é 144, né? Mais uma vez, de cara já dá para simplificar, né? Porque são pares. Se eu pegar 84 e dividir por 2, vai dar quanto? Deixa eu ver, 80 por 2 dá 40 e 4 dividido por 2 dá 2. Pronto, 42. Já o 144 por 2, a gente já sabe que vai dar quanto? 72. Novamente, os números são pares e, portanto, é possível dividir por 2 mais uma vez. Quanto é que dá 42 dividido para 2? Olha só. Para você que pensou em 21, acertou, parabéns. E para você que pensou em 36, que foi o que a gente já fez ainda há pouco, não é verdade? Então ficou 21 sobre 36. E aí, dá ou não dá para simplificar mais uma vez? Com certeza, o 36 dá por 3 e o 21 está na tabada do 3, né? Então pronto, dá para simplificar por 3. 21 dividido por 3 dá 7 e 36 por 3 dá 12, dá um total de 12. E aqui nós fechamos a nossa razão da letra B, que é a razão do número de homens para o total de pessoas, que dá 7 homens para cada 12 pessoas. E por fim, vamos aqui para a letra C. Qual é a razão entre o número de mulheres e o número de homens que embarcaram? Ou seja, em cima você vai colocar o número de mulheres e embaixo você vai colocar o número de homens, 60 sobre 84. Vamos simplificar por quanto? No caso, vamos simplificar por 2, não é verdade? Porque são números pares. Se eu pegar 60 e dividir por 2, vai dar 30. E 84 por 2, a gente já sabe que dá 42. Tá certo? E aqui, então, como a gente já fez essas divisões aqui em cima, então vamos apenas simplificar mais uma vez, por 2 aqui no caso, né? 30 por 2, quando a gente fez aqui em cima, deu quanto? Deu 15. E o 42 por 2 deu 21. O 15 e o 21 a gente já simplificou também, no caso, pelo 3. Então, vamos aqui dividir por 3. Olha só como é que vai ficar. 15 por 3 vai ser 5, certo? E o 21 por 3 é igual a 7. É igual a 7. Já que não dá para simplificar, né? Porque são números... Vou colocar aqui o 7 direito. Porque são números primos. E, portanto, nós fechamos aqui a razão da letra C, tá certo? A razão entre o número de mulheres e o número de homens é um total de... está na razão 5 para 7. Para cada 5 mulheres, eu tenho um grupo de 7 homens. Tudo bem, pessoal? Então, essa aqui foi mais uma aula falando a respeito de como é que funciona a ideia e os conceitos de razões. Vamos, então, para os nossos exercícios nesse momento. Muito bem, então deu para perceber que a ideia de razão, em se tratando de divisão, e toda vez que tiver a ideia de comparação, nessa hora você já pode fixar aí o conceito de razão. Razão é quando eu utilizo uma divisão com a ideia de comparação. Uma coisa está para a outra, tá bom? Vamos praticar isso em nossos exercícios. Então aí pega o seu material que a gente já vai começar a corrigir o nosso exercício. São 4 questões, tudo muito rápido, tudo bem? Vamos lá. A primeira questão diz assim, olha só. A tabela a seguir mostra o número de alunos matriculados no período da manhã, tarde e noite em uma escola de natação. Está aqui uma tabela, o número de alunos, aqui os turnos manhã, tarde e noite,
E aqui estão separados os meninos das meninas. De manhã, estuda 15 meninos e 21 meninas. À tarde, 16 meninos, tá aqui meninos, e 20 meninas. E já à noite tem 14 meninos e 25 meninas. Então aqui a linha de cima é só meninos, a linha de baixo é só meninas, e aqui estão separados por turnos. Turno manhã, turno tarde e turno noite. Vamos ver aqui o que a questão está nos pedindo na letra A. Calcule a razão entre o número de meninos e o de meninas. Toda vez ele quer que eu calcule a razão entre meninos e meninas. Então, já que ele colocou nessa ordem, primeiro o de meninos e depois o de meninas, quer dizer que toda vez a quantidade de meninos vai ficar na parte de cima da razão e a quantidade de meninas vai ficar na parte de baixo da razão, tudo bem? E ele quer que a gente faça a razão, a comparação da galera que estuda de manhã, tá certo? Então, da galera que estuda de manhã, quantos meninos são? 15. Então, aqui no caso vai ficar 15. E embaixo vai ficar quanto? As meninas, ó, 21. Vai ficar 21. Então, pronto, essa aqui é a nossa razão. Acho que aqui no caso a resposta vai ficar em forma de fração mesmo, tá bom? Não precisa colocar em forma de porcentagem. Dá para simplificar 15 e 21? Por 2 não, né? Porque não são nem pares, mas dá por 3, não é verdade? Então eu coloco, dividir o de cima e o de baixo por 3. Quanto que é 15 dividido para 3? 5. E o de baixo? 21 dividido para 3? 7. Pronto, já que eles são números primos, já não dá para sair daqui. Então, acabamos de simplificar. Então, a galera que estuda de manhã, comparando os meninos com as meninas, está na razão de 5 para 7. O que é que isso quer dizer, professor Márcio? Que de manhã, para cada 5 meninos, nós temos quantas meninas? 7. A cada 5 meninos, nós temos 7 meninas. Na letra B, ele quer que eu calcule a razão da galera que estuda à tarde. A mesma comparação, meninos com meninas. Então, em cima vai ficar os meninos, que aqui na tarde é um total de 16, e as meninas é um total de 20. Toda vez tem mais mulher do que homem. Pronto, 16 sobre 20. Montei aqui a razão. Razão é só isso. Você coloca a comparação dos dois números que ele está pedindo, as duas grandezas. Aqui, no caso, tudo é de meninos e meninas. Dá para simplificar? Dá, professor. Já que os dois são pares, eu vou simplificar poderia ser por 2, mas de forma direta vamos passar logo para o 4, porque tanto 16 como 20 dá para dividir por 4, para ser mais rápido o cálculo. 16 dividido para 4 dá 4, porque 4 vezes 4 é 16, né? 20 dividido para 4 dá 5, porque 5 vezes 4 é 20. Pronto, 4 quintos. Já que 5 é um primo, toda vez que chegar no número primo, pessoal, já sabe que não dá para simplificar mais, tá bom? Então ficou 4 quintos. Essa é a nossa razão da galera que estuda de manhã. Comparando os meninos em relação às meninas, quer dizer que à tarde, para cada 4 meninos, à tarde nós temos 5 meninas. Para cada 4 meninos, nós temos 5 meninas. Já na letra C, ele quer que a gente calcule a razão da galera que estuda, que faz a natação à noite. Meninos em relação a meninas. Os meninos, aqui no caso, são 14 e as meninas são 25. E aí, 14 e 25 dá para simplificar por quanto? Por 2? Não, né? Porque o 25 é ímpar, não dá. Dá por 3? Não, 14 não tem nada a ver com 3 e nem o 25. Pelo que eu me lembro, o 25 só dá para dividir pelo 5, né? Não, ou então pelo próprio 25. E o 14 não dá para dividir por 5. Então aqui, pessoal, é uma fração que não dá para simplificar. Aqui já é a resposta da nossa razão mesmo, não dá para simplificar. Isso quer dizer o quê? Que para cada 14 meninos que estudam à tarde, à noite, 25 meninas também estudam. Então, a relação de meninos para meninas está na relação de 14 para 25. Essa é a resposta da nossa letra C. Anote o resultado, por favor.
Muito bem, vamos então agora para a nossa segunda questão de hoje. Olha só a situação. Começando lá de cima. Gláucia recortou 2 pedaços de cartolina de formato quadrado. Está aqui um pedaço azul, que tem 20 centímetros de lado, ó, 20 por 20, e aqui no caso representa a figura 1. E aqui temos uma outra cartolina uma cor meio que rosada. E aí, cada lado dessa cartolina mede 50 centímetros. E ela está representada aqui como a figura 2. Então, nós temos a figura 1, que é essa menor, e a figura 2, que é essa outra maior. De acordo com as figuras, determine a razão. Entre quem? Então, bora determinar a razão que ele estiver pedindo aqui em cada uma das letras A, B e C, tudo bem? Vamos começar pela letra A. A razão entre a medida do lado do quadrado da figura 1 e a medida do lado do quadrado da figura 2. A medida do lado. Ele quer que eu faça uma razão entre o lado da figura 1 e também o lado da figura 2. A razão é isso que ele quer que a gente faça. Então, como ele colocou nessa ordem, lado da figura 1 e lado da figura 2, então o da figura 1 vai ficar em cima e o da figura 2 vai ficar embaixo, ó. O de cima é 20 e o de baixo é 50, aqui, ó. 20 para 50. Dá para simplificar, hein? Dá para simplificar? Dá, professor. Dá por, como tem 0 aqui, embora simplificar logo por 10 para cortar, né? Quando eu simplifico por 10, é como quem se eu tivesse cortando esse 0 aqui e esse 0 aqui, ó. 20 dividido para 10 sobra 2 e 50 dividido para 10 sobra 5. E quando aparece um número primo, né, 2 é primo e 5 é primo, já não tem mais como sair daqui. Então a razão entre a medida dos lados de cada uma das figuras está na razão de 2 para 5, 2 quintos. Para cada 2 que eu tenho no pequeno, eu tenho 5 no maior, tá bom? Na letra B, eu quero que faça a razão entre o perímetro do quadrado da figura 1 e o perímetro do quadrado da figura 2. Razão a gente já sabe como fazer. E perímetro, vocês se lembram como é que faz para calcular? Perímetro, pessoal, é como quando eu somo todos os lados da figura, tá certo? Então, aqui na figura 1, se eu tenho 20 aqui e 20 aqui, é porque bem aqui eu também tenho 20 e aqui eu também tenho 20. E na figura grande, se aqui é 50, aqui é 50, aqui também será 50 e aqui na parte de baixo também será 50. Então, para mim calcular o perímetro, a razão do perímetro entre a figura 1 e a figura 2, o perímetro eu tenho que somar tudo daqui da figura 1. 20 mais 20 mais 20 mais 20, que vai dar quanto? 20 com 20, 40, 40 com 20, 60, 60 com 20, 80. Então, vai ficar 80 em cima. E agora eu vou pegar o perímetro da figura maior. 50 com 50 com 50 com 50. 50 com 50 dá 100, 150, 200. Dá um total de 200. Pronto. Essa é a razão do perímetro da figura 1 para a figura 2. Dá para simplificar? Dá. Se tem 0 aqui em cima e 0 embaixo, eu já divido por 10, que é para cortar esse 0 e esse 0. Se eu corto esse 0 em cima, vai sobrar 8 e embaixo vai sobrar só 20. Dá para simplificar ainda? Dá, professor, porque é tudo par, então dá por 2. Testar logo por 4 aqui, né? 8 por 4 dá 2. Porque 4 vezes 2 é 8. E 20 por 4 dá 5, dá 5. Então, essa é a nossa razão do perímetro entre a figura 1 e a figura 2. Na letra C, a área do quadrado da figura 1 e a área do quadrado da figura 2. A área do quadrado é 20 vezes 20, que dá 400 em cima. E a área do quadrado maior eu faço 50 vezes 50. Multiplica o comprimento pela largura, que vai dar 2.500. Olhando aqui, tem 2 zero em cima e 2 zero embaixo. Então, divido logo por 100. Para tirar logo esse 0 aqui. Em cima, 400 dividido em grupos de 100 vai dar 4, e 2.500 dividido em grupos de 100 vai dar 25. 4 e 25 não dá mais para simplificar, então aqui já é a nossa resposta. Anote aí o resultado, por favor, dessa nossa segunda questão.
Tudo bem? Vamos entrar agora para a nossa terceira questão de hoje. Olha só, quando colocadas em uma balança, uma caixa A pesa 800 gramas e uma caixa B registrou 2 quilos. Olha só, aqui já estou percebendo que um está em grama e outro está em quilo. Então eu vou ter que transformar esses 2 quilos bem aqui para grama. Qual é a razão entre o valor obtido na pesagem da caixa A e o da caixa B? Então, o da caixa A eu coloco em cima e o da caixa B eu coloco embaixo. Não esqueça de transformar as medidas dadas para uma mesma unidade. Então, em cima eu vou colocar 800 gramas, que é o da caixa A, e embaixo eu vou colocar o da caixa B, que ele deu em 2 quilos. Mas eu vou ter que transformar para grama. 2 quilos dão quantas gramas? 1 quilo dá 1000 gramas, então 2 quilos vão dar 2000 gramas, tá certo? Então, essa é a nossa razão. Simplificando, como tem 2 zeros em cima e 2 zeros embaixo, dá para me dividir logo por quem? Por 100, que é para mim cortar esses 2 zeros. 800 dividido em grupos de 100 vai dar 8 e 2000 em grupos de 100 vai dar 20. 8 sobre 20. Dá para simplificar? Dá por 4. 8 por 4 dá 2 e 20 por 4 dá 5. Então, essa é a razão entre o peso da caixa A e o peso da caixa B. Já na última questão, em uma empresa trabalham 80 pessoas, das quais 25 usam óculos. A razão do número de empregados que usam óculos e o total dessa empresa na forma decimal dá quanto? Então, se ele quer que eu calcule quem usa óculos em relação a todos que trabalham, em cima eu coloco 25 e embaixo eu coloco o total de empregados, que é o total de 80. Tá certo? Ele quer que a resposta esteja em formato de número decimal. Para mim colocar em formato de número decimal, o que é que eu vou fazer? Divido por 8, para aqui embaixo aparecer um 10, e o de cima 25 por 8. Se você dividir, vai dar esse número quebrado. E agora eu pego esse 10 e multiplico por quanto? Não, aqui no caso ele já quer a resposta em forma de vírgula. Como aqui tem um zero aqui embaixo, eu vou voltar quantas casas? Eu vou voltar uma casa. Por isso que a vírgula que estava bem aqui depois do 3 veio para antes do 3, tá certo? Então, essa é a nossa resposta que está na nossa letra C. Como foi que eu fiz? Peguei o pessoal que usa óculos em relação ao total de trabalhadores. Como ele quer a resposta em formato de número com vírgula, eu dividi 80 por 8 para que aparecesse um 10. Porque a gente sabe que quando no denominador fica 10, 100 ou 1000, fica mais fácil da gente ver onde é que fica a vírgula, tá certo? E quando eu peguei o 25 por 8, que fui fazer lá a divisão, deu 3,125. Como está dividido por 10, eu devo voltar mais ainda quantas casas? Devo voltar mais uma casa. E, portanto, ficou 0,3125, que está na nossa letra C. Que está na nossa letra C. Então é isso, pessoal. Com essa atividade, nós quisemos mostrar aqui para vocês a ideia de razão mais uma vez. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a nossa aula de amanhã, tá bom? Tchau, tchau, pessoal.